Deus abençoe, na paz, na graça do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe o nosso coração. O Senhor Jesus, Ele é Deus, Ele foi Deus encarnado como homem. E Jesus, Ele se manifestou como um fundamento. Fundamento, ou seja, uma fundação. Quando o construtor vai construir uma casa, um prédio, um edifício, ele faz uma fundação, ou seja, ele faz ele cava uma base muito funda. Quanto mais ou quanto maior é o prédio, a casa, mais funda é a base. E eu quero passar essa mensagem para os meus irmãos, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, os dois fundamentos. Ou seja, por que os dois fundamentos? Porque existe o fundamento profundo e existe aquele fundamento raso, né? Ou seja, existe aquela base profunda e existe aquela base rasa, de maneira que é a base, a profundeza da base, ela não pode pegar muito peso, uma laje de concreto, porque às vezes a base, o fundamento é muito raso. E aqui nós vamos se tratar de um fundamento, de uma base espiritual. Por isso que hoje nós vivemos um evangelho defasado, um evangelho fajuto. Não estou mencionando o evangelho de Cristo. Estou mencionando que estão pregando o evangelho de Cristo como uma base muito rasa, como uma base muito fraca, como uma base que não segura uma tempestade, um vento ou um temporal. E esses dois fundamentos se resumem em um fundamento, uma base profunda ou uma base rasa. Hoje nós podemos ver mais de 90% das pregações dentro da igreja baseado no Velho Testamento. Amém. É importante a gente pegar exemplo do Velho Testamento. Mas a Bíblia não menciona que nenhum homem do Velho Testamento foi uma base, foi um fundamento para a igreja atual. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, a palavra do Senhor diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente ou sábio, inteligente, que edificou sua casa sobre a rocha. Rocha é pedra, né? Ou seja, rocha, Jesus, ele foi comparado, tanto lá em Isaías, né, na revelação de Deus para o profeta Isaías, sobre a pedra angular, e também lá em Pedro, né? Em Pedro, na epístola de Pedro, Jesus foi comparado com uma pedra angular e a pedra de tropeço. Então, a rocha é uma pedra. Então, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com
impeto ou ímpeto, como quiser chamar, contra aquela casa que não caiu, porque foram edificadas sobre a rocha. Amém? Então, aqui diz que o homem prudente edificou sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foram edificadas sobre a rocha. Repito novamente, Jesus é visto lá no Velho Testamento, lá no livro de Isaías, como uma pedra, né? E também na epístola de Pedro, também visto como uma pedra, como uma rocha, pedra de tropeço e pedra angular, né? Então, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Ou seja, vento é sinônimo de quê? De tempestade. Chuva é sinônimo de transbordar. Rios, né, é sinônimo de enchente, né? E vento, sinônimo de tempestade. Então diz assim, com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque for edificada sobre a rocha. Eu quero pedir aqui para os irmãos desculpa, porque aqui ao lado tem lugares, tem pessoas que residem, e aí tem animais, né? Tem um cachorro latindo, mas aqui não importa. Até pessoas que é formada na teologia eu já participei de culto, né, pela internet, de pessoas que era pregando e o cachorro latindo. Então aqui ao lado tem um cachorro latindo e eu peço desculpa para os irmãos. E o pior é só quando eu vou gravar. Eu já tive essa experiência. À noite a gente não escuta barulho nenhum, mas quando dá 11h30, 11h40, 11h50, meia-noite, que eu vou gravar, aí os cachorros começam a latir. Agora entenda como quiser, né? Então, a palavra do Senhor diz que todo aquele que ouve a palavra de Deus e pratica será como um homem, né? Um homem prudente ou sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os ventos e sopraram os ventos, né? Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram ímpeto contra aquela casa, porém ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Traduzindo, essa rocha representa o Senhor Jesus Cristo, né? E essa chuva que transborda, o vento que sopra, representa as lutas, as tempestades. Já falei alguns minutos atrás, ou segundos atrás, pode dizer assim, que essa pedra representa o Senhor Jesus Cristo. Representa o Senhor Jesus Cristo, que é comparado tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento como uma pedra angular e pedra de tropeço, ou seja, rocha quer dizer pedra. Então, aqueles que é edificado em Jesus, pode vir a chuva, pode vir os ventos, pode transbordar rios, pode soprar os ventos, pode vir o ímpeto contra aquela casa. Eu quero dizer para vocês que a casa na Bíblia, espiritualmente falando, representa nós humanos, não é apenas um edifício, um prédio. No figurado espiritual, essa rocha representa Jesus, né? A chuva que transborda, os rios e os ventos que sopram, representa as lutas, a dificuldade que vem dia após dia, que vem contra a pessoa e aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. A casa representa a nossa vida, nós somos nós. A rocha é Jesus. Os ventos, a chuva, as lutas que representam tempestade, dificuldade em nossas vidas. Porém, vem o vento, vem as lutas, tempestade, provações, dificuldade, mas aquela casa não caiu porque foi edificada sobre a rocha que é Jesus. Amém? Essa é a verdade. Nós temos que ser edificados em Jesus.
Eu não tenho nada contra o Velho Testamento, lógico que não, Deus me livre, o Velho Testamento tem que ser pregado. Mas o Velho Testamento tem que ser pregado para trazer Jesus. Nós temos que edificar a igreja em José do Egito, em Moisés, em Davi, em Salomão. Esses homens foram exemplos que fizeram escada para chegar até Jesus. Mas a igreja, ela é edificada sobre a rocha que é Jesus. Por isso que muitos hoje estão vivendo uma vida fraca, que acredita em todo profeta, acredita em toda pregação, acredita em toda revelação. Por quê? Porque naturalmente eles não estão sendo edificados sobre a rocha. Aí vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, sopra com ímpeto contra aquela casa e aquela casa desmorona. Jesus disse que o espírito imundo sai do homem e vai procurar lugares áridos para repousar. Porém, os espíritos não encontrando em quem repousar, ele volta para a mesma casa, ou seja, a casa representa o homem, representa nós humanos. Então, quando aqui está dizendo aqui sobre a rocha, está se referindo a Jesus. Quando fala do fundamento, né, está falando como é que Jesus é fundamentado em nossas vidas. Então, quando fala de rocha, está falando de Jesus, a pedra angular, que é pedra angular para muitos e pedra de tropeço para muitos também. Porém, o homem prudente, ou seja, nós temos que ser prudente e inteligente para saber interpretar a palavra de Deus. Porém, os ventos e as tempestades que vêm sobre aquela casa, que somos nós somos templo do Espírito Santo, é as lutas, é a dificuldade, é as coisas que nós temos que se deparar dia após dia. Jesus disse: eis que eu não vim trazer paz ao mundo, vim trazer espada. Espada quer dizer o quê? Luta, é guerrear. Essa é a verdade. Porém, veio os ventos e deram ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Porém, versículo 26 agora, de Mateus 7. Porém, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Primeiramente, insensato, ou seja, não é inteligente. Insensato, não é sábio, não tem entendimento. Porém, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre areia, né? Eu morei no Nordeste e eu já fiz, quando minha mãe mandava nós ir para Cacimba. Quem está me ouvindo que é do Nordeste sabe o que é Cacimba. É um lugar no rio, quando o rio tem muita areia, você cava aquela areia para poder jorrar, minar água, né? Eu não vou parar essa mensagem, irmão, porque esse cachorro aqui ao lado está latindo. Não posso parar, porque essa mensagem vai te abençoar, vai te edificar, vai abençoar a sua vida. Amém? Todo aquele que ouve estas minhas palavras é comparado e não pratica, será comparado a um homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. Deixa eu terminar sobre a cacimba. E aí a cacimba é numa areia. Areia não tem como você fazer uma base, não tem como você fazer uma coluna na areia. Não tem como, né? Mas esse homem sensato, esse homem tolo, fez na areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, o homem sensato é aquele que edifica sua casa na areia. Porém, veio os ventos, a chuva, com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ou seja, vamos traduzir esse versículo 26 e 27. Ou seja, tem muitas pessoas que são rasas em Jesus. Ela não tem um fundamento, uma profundidade no Senhor Jesus,
Por isso, ela acredita em qualquer profeta, ela acredita em qualquer mensagem, ela acredita em qualquer revelação, ela acredita em baboseira, ela acredita no objeto que dá na igreja, ela acredita quando faz os Salmos 23, 91 de amuleto, abre a Bíblia ali, e como se ali fosse trazer sorte para ela. Bíblia aberta não traz sorte, o que traz felicidade é a Bíblia praticada através do nosso coração, através de nossas atitudes. Então, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, é semelhante a um homem que insensato que edificou sua casa sobre a rocha, ou seja, ou melhor, sobre areia, né? Ou seja, na areia não tem como alicerçar. Qualquer vento derruba, qualquer chuva derruba, qualquer água que jorra, que mina ali, derruba. Eu lembro que quando nós era criança, nós íamos buscar água na cacimba, e a areia, quando chovia, que a água vinha sobre o rio, aqueles castelos que nós fazíamos de areia, era desmanchado pelas águas. Irmãos, infelizmente esse cachorrinho aqui está tentando tirar a minha atenção, está tentando tirar o foco dessa palavra que vai abençoar a sua vida. Então, tem muitas pessoas que são rasas em Jesus, são rasas, elas não conseguem se fundamentar, elas não conseguem se aprofundar no Senhor Jesus. Ela acredita em qualquer sonho, ela acredita em qualquer revelação, ela acredita em qualquer profecia, ela acredita em qualquer palavra, porém, quando vem as lutas, ela desanima. Quando vem as lutas, ela desiste. Essa é a verdade. Então, quando nós ouvimos a palavra e não buscamos a rocha que é Jesus Cristo como nosso fundamento, a gente se desmorona, a gente acredita em tudo a ponto da gente se enfraquecer com qualquer coisa que acontece em nossas vidas, né? Então, não podemos edificar Jesus em nossas vidas com uma base rasa. Não podemos edificar Jesus em nossas vidas com um fundamento, com alicerce na areia. E tem muitas pessoas que estão edificando Jesus na areia, né, em suas vidas. Nós temos que edificar Jesus em nossas vidas como rocha. Porque a rocha, ela é firme. Uma água pode ser uma tempestade que for, mas se a rocha é uma rocha firme, ela não consegue carregar uma rocha, né? Já a areia é desmoronada com qualquer vento, dependendo da situação que vem essa chuva, esse vento, essa tempestade. Amém? Então, nós temos que entender o que é o fundamento. Então, o homem que edifica Jesus, edifica a palavra e pratica a palavra do Senhor, é como o homem que edificou sua casa sobre a rocha, que vem lutas, vem vento, tempestade, e ela não cai. Sabe por que hoje a igreja do Senhor está igual casa de umbanda, de quimbanda, de espiritismo? Porque as pessoas edificam na areia, edifica sua casa na areia. Ou seja, edifica suas vidas na areia. Irmãos, Jesus é o fundamento. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém é salvo a não ser por mim. Ninguém é salvo a não ser por mim. Não acredite em tudo que você ouve, irmãos. Não acredite em tudo que pastor fala, que fulano fala, que Beltrano, Cicrano, fulano fala. A palavra do Senhor diz que não devemos aumentar e nem diminuir a palavra de Deus. Eu estou fazendo eu estou tendo umas aulas, podendo dizer assim, sobre heresias. Quem é herege? É aqueles que aumenta a palavra do Senhor, que quer praticar práticas, quer fazer práticas de coisas que Jesus não fez, que os apóstolos não fizeram e que ninguém do Novo Testamento fez. Então eu não posso acrescentar. A Bíblia diz que não podemos ir além
da sã doutrina do Senhor. Hoje as pessoas gostam de igreja barulhenta, que faz barulho, que pula, que grita, que fala em língua o tempo todo, não é? Mas não é isso que vai abençoar nossas vidas. Que vai abençoar nossas vidas é o fundamento do Senhor em nossas vidas. É saber fundamentar a palavra de Deus. Por exemplo, lá em Coríntios, Paulo disse o quê? Que uns edifica o fundamento como prata, como ouro, como pedra preciosa. Já outros edifica o fundamento como madeira, como palha, como feno. Qual a diferença? Quem é o fundamento? É Jesus, né? Então, nós temos que fundamentar Jesus como pedra preciosa, como ouro, né? Como prata, como coisas que o fogo não derrete, né? Nós não devemos edificar o fundamento que é Jesus como palha, né? Você já tocou fogo em palha? O fogo vai lá em cima, depois que queima tudo, baixa o fogo, né? Então não devemos edificar Jesus como palha, como feno. O que é feno? Feno é um cisquinho. Por exemplo, você que já olhou no telhado da sua casa e viu a brecha do sol, você olha um buraquinho do seu telhado. Você que já morou no Nordeste, você sabe. E você vê o sol entrar na sua casa pelaquela brechinha do telhado. Olha naquela brechinha e vê um monte de cisquinho andando. Quem já viu? Se você já viu, responda aqui. Responda abaixo da mensagem, tá bom? Que essa mensagem vai para o YouTube também. Então aquilo é feno. Aquele cisquinho que a gente vê da brecha do telhado, a resta do sol. Então aquilo é feno. Olha a diferença daquele cisquinho, daquele feno para o ouro e para a prata e para a pedra preciosa. Madeira quando o fogo pega, queima. Então devemos edificar o Senhor como pedra preciosa, como ouro, como prata, e não como madeira, e não como palha, e não como feno, entre outros, né? Como a rocha, e não como areia. Então, eu quero dizer para os irmãos que quando nós somos edificados em Jesus, ninguém não nos consegue enganar. Ninguém consegue nos enganar. Amém? Você pode ler aí na sua casa, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o 27. Então, o homem que constrói o cachorro voltou, não latia. Caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram o vento e deram ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu vou parar por aqui, que Deus abençoe. Eu não posso deixar de enviar essa mensagem para você, porque esse animalzinho está latindo, né? Que Deus abençoe, que Deus ilumine, na paz do Senhor Jesus.